Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Ele é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Hoje, nosso convidado é Evandro Weiger Caldeira. Bem-vindo ao programa, Evandro. Obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Foi difícil eu conseguir fazer, já fazia um ano que eu queria fazer uma entrevista com o professor Evandro. Ele é artista visual, escritor, professor e psicopedagogo, tem muita riqueza para nos contar. Evandro, esse ano tu participou da exposição, de uma exposição coletiva e de uma exposição individual, né? Conta pra nós onde é que elas se realizaram, como é que surgiu, se foi presencial, se foi virtual nesse ano de 2020, né? Algumas coisas aconteceram assim. Como é que foi, os objetivos, se ela teve curador, conta pra nós. Sim, inicialmente eu preciso dizer que o 2020 está sendo esse ano bastante atribulado, mas foi justamente por isso, foi esse ano, essas condições que me fizeram retomar a minha produção artística. Legal. Que... Na arte visual, né? Isso, exatamente. Porque ele tem outras produções artísticas. Sim, a arte literária essa não parou. Sim. Mas nas artes visuais, a minha última exposição foi em 2002, que eu realizei uma exposição individual e desde lá... 18 anos atrás. E desde lá sempre naquela expectativa, eu vou retomar, vou trabalhar, esse ano eu faço, mas em função das demandas profissionais, né, atividade como professor, isso nunca aconteceu. Então, neste ano, lá em março, né, em função daquele choque inicial, né, que era necessário ficar em casa, distanciamento social, eu achei que seria o momento oportuno. Então aproveitou o tempo. Aproveitei literalmente. Que bom, né? E comecei a produzir. E durante esse processo eu acabei encontrando no Instagram uma chamada da Gravura Galeria de Arte de Porto Alegre, chamando então para uma exposição que aconteceria. O nome da exposição era Confinarte, que era justamente para incentivar os artistas a produzirem no período de distanciamento social e produzir então uma obra que refletisse aquele momento, né? Aquele início lá. Entendi. Então acabou que a exposição foi composta por 66 obras, né? 66 artistas participaram. Inicialmente, ainda lá em março, ela foi virtual, mas depois ela passou... Em agosto, ela passou a ser presencial, com essas mesmas obras expostas lá na galeria. Mas aí eu segui produzindo, né? Foi uma obra que eu enviei para essa exposição, e eu segui produzindo o que depois eu considerei que seria uma série e uma mostra significativa para uma exposição, e eu enviei um portfólio, né, para Regina Galbinski, que é a diretora, a curadora. Que é uma arquiteta também, proprietária da galeria, né? Exato. E eu enviei, ela se interessou e nós começamos nas tratativas, né? E aí a minha exposição aconteceu em outubro, presencial na galeria. Que bacana. E como é que se chamou essa exposição e quais os temas, assim, as suas inspirações? Sim, eu coloquei como... Eu chamei a exposição de Entre Fios e Entre Linhas, um olhar sobre Clarice Lispector. E aí, claro, né, como professor de língua portuguesa e de literatura, né, um pesquisador da área,
eu já trabalhava antes, lá na minha produção de artes visuais, eu já trabalhava com fragmentos de textos, com imagens de autores, eu já fazia esse trabalho, né, com esses elementos, e foi por aí. Só que na minha formação de artes visuais, o ateliê ao qual me dediquei a maior parte do tempo do curso foi serigrafia, ateliê de serigrafia. Eu fiz gravuras de um modo geral, estilo, gravura em metal, mas aí eu produzi o meu trabalho final de curso na serigrafia. E aí é difícil ter, né, o equipamento, né, ainda mais depois de todo esse tempo, né, parado. Então eu trabalhei seguindo, né, essa ideia de trabalhar com os fragmentos de textos, com imagens, né, no caso selecionei a Clarice Lispector, mas aí eu precisei introduzir materiais diferentes que eu não usava. Então aí eu passei a trabalhar com colagens e introduzi o bordado. Olha. E o bordado apareceu aí principalmente nesses trabalhos como um elemento gráfico, que eu utilizava então para os fragmentos dos textos, eu escrevia, né, por meio do bordado. É mesmo? E algumas outras intervenções que eu fiz, Bacana. né, algum alinhavo, algum outro ponto ali. E acabou se constituindo uma série, então, todos os trabalhos com as mesmas dimensões, todos eles em A4, porque era o material que eu tinha um bloco de papel canson, e aí eu utilizei... Não podia sair pra rua para comprar material, exato, as lojas estavam fechadas. Exatamente. Que bacana essa criatividade. A única né? coisa que eu não tinha, mas aí, como naquele momento era só supermercado e a casa dos meus pais, o trânsito que eu fazia, eu acabei pegando emprestado da minha mãe, né, esse material de agulha, linha, né? Que legal. Eu nunca havia utilizado, foi mais uma experimentação mesmo, né? E aí tu estava aberto para isso, exato, né? Tu estava com tempo para ti. Isso. E tu queria produzir. Exato, e eu considero que o resultado tenha ficado satisfatório, foi bem interessante, a repercussão também. Porque uma pessoa assim que é muito ativa, né, com muitos compromissos, como professor, como ele é, e quando dá essa parada, sente vontade de continuar fazendo alguma coisa. Exato. E aí também foi um momento de interiorização. E naquele início lá era o que nós ouvíamos, é preciso fazer algo produtivo, aproveitar o tempo. E eu iniciei com algumas releituras, né? Peguei alguns livros, comecei a reler, e foi justamente essa releitura que me despertou. Sim. Porque eu estava com alguns livros da Clarice Lispector ali, né? No momento, e pensei, por que não agora, né? Tá certo. Eu tava pensando esses dias que quem compreendeu esse negócio da pandemia, que não podia ficar parado, que o importante era não ficar parado por causa da mente, né? Sim. Das elucubrações, do quanto a mente pode nos levar para um outro caminho. Quem compreendeu isso, produziu, né? Fez bastante coisas. Fala pra nós quem foi Clarice Lispector e qual o legado como obra, o legado dela. É uma pergunta assim que a que resposta, eu sei que dá um na programa verdade, inteiro. Exato. Mas aí dá para fazer uma síntese, né? Alguns aspectos aí significativos. Inicialmente ela nasceu na Ucrânia, né? E aí depois a família acabou vindo para o Brasil, ela muito pequena ainda. Mas o que a gente pode dizer assim como uma marca maior, né, da Clarice Lispector? Que ela pode sim ser considerada um dos grandes nomes da literatura do século XX. O que teria então de diferente, o que ela introduziu na narrativa, né? Ela produziu prosa, mas era uma prosa inovadora para aquele momento, né? Muito se diz que era uma linguagem poética que ela utilizava, mais do que isso, ela não seguia uma estrutura linear da narrativa, né? Aquela começo, meio e fim. Outra coisa, muito poucos diálogos na produção dela, né? E aí, nós, com o exercício da crítica, sempre sinalizamos que há muito monólogo interior na produção dela, né? Os fluxos de consciência, já que é uma obra, são textos, melhor dizendo, bastante intimistas, né? De cunho psicológico, tem essa questão dessa busca do ser, né? Então, além disso, tem um elemento que é bastante importante, sempre se comenta a respeito da produção dela, que é a epifania. No caso dos textos dela,
essa epifania, né, essa revelação, ela sempre se dá a partir de algum objeto exterior, alguma situação externa ao personagem que vai acabar então despertando, né, esse aspecto interior, essa reflexão por parte do personagem, e que a partir dali então esse personagem muda a sua forma ou de agir, ou de viver, ou de pensar, né? Então penso que nessas poucas palavras aí seja algo que sinalize, né, a produção da autora. E tu conseguiria explicar para o nosso público o que é um diálogo e um não diálogo? Algumas coisas que ele falou, que eu não quis te interromper. Claro. Se nós pensarmos numa narrativa, né, que é bom exemplos, claro, né? O diálogo se dá então enquanto nós temos os personagens, né, que vão conversar entre si, né, na narrativa. O que nos textos da Clarice, diálogos, nós temos poucos. Claro, eu estou falando de um modo geral, né? Não estou especificando nenhum texto. Ela não falava com um outro, talvez ela falasse com ela mesma. Exato, por isso esse monólogo interior, que é esse personagem, então, se questionando. Assim, ela chegava a dizer essas coisas. Isso, exatamente, né? Exato. Entendi. Então, nesse sentido que a gente percebe. Claro que eu estou focando essas características pensando na obra que eu usei para trabalhar, né? Que eu trabalhei com o livro Água Viva. Então, esse, posso dizer assim, que representa com bastante evidência essas características, né? Claro que ela teve... Tu lembra alguma passagem de cor, assim? Não. Uma frase? Até poderia, porque eu usei nos meus trabalhos, né? Mas agora não me ocorre aqui. Talvez eu lembre na sequência. Mas aí, eu não sei, eu chamei de coincidências, talvez não sejam, né? Isso é questionável também. Água Viva foi publicado em 73. Que é o mesmo ano do meu nascimento. E nesse ano, quando eu comecei a produção desses trabalhos, eu não tinha percebido. Mas 2020, nós temos a comemoração do centenário do nascimento da Clarice, né? Então foram datas assim muito importantes e significativas, e tem esse ar em volta, né, por isso que eu quero fazer um programa sobre ela, porque, né, comemorou o centenário esse ano e vale a pena, porque ela é muito profunda. Exato, né? E só numa... E nas tuas obras que tu te inspirou nela, tu lia essa obra e refletia ela em imagem, é isso? E frases também. Na verdade, exato. Durante dela. A leitura, acabava então pegando essas frases, ou até alguns fragmentos, né? Não necessariamente a frase completa, e eu utilizava assim o bordado nos trabalhos, né? Mas eu não pensei na possibilidade de representar alguma coisa do livro, isso não, né? Porque eu sempre parti da imagem da autora, né? Eu usei, até vendo os trabalhos, né, da exposição, é uma mesma imagem, uma mesma foto, que eu acabei utilizando de diferentes formas. Como eu falei então que a minha formação foi serigrafia, eu ainda trago muito dessa linguagem, né, que são os planos com cores, né, a imagem, o rebatimento. Então eu conservei essas características da gravura, né? Mas aí não como uma reprodução do livro em si, mas nos fragmentos, uma reflexão sobre, né? Das palavras. Exato. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, e aí no próximo bloco, que nós vamos falar sobre literatura, eu quero te fazer uma pergunta sobre releitura na literatura, tá? Vamos para o comercial então, e esperamos vocês logo logo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas
especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca. Então eu pude usar, claro que eu tive que me preocupar com as cores, com as imagens que iriam ser produzidas, colocadas ali no ambiente, nas paredes, e eu me preocupei porque eu tinha um conhecimento sobre isso e um cuidado sobre isso, né, para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, e continuamos conversando com o professor Evandro Caldeira. Evandro, você é membro da Academia Santamariense de Letras desde 2006, ocupando a cadeira número 12. E o patrono do Evandro é Caio Fernando Abreu. Conta para nós essas atividades, quais as atividades que você exerce, porque eu gostaria que tu falasse da tua formação, da tua escolha, né, que tu tem mais de uma graduação, pelo que eu entendi, e como é que tu foi percorrendo esse caminho e as atribuições, então, que conferem a um formado em letras. Perfeito. Sim, então eu costumo dizer assim que na minha infância e adolescência eu já gostava de escrever, digamos assim, né? E já me aventurava um pouco também nas artes, algumas experimentações eu já fazia nesse momento. Em pintura? Era pintura. Pintura e escrito. Poesias? Isso, sempre escrevi poesia. Normal, quando adolescente a gente faz essas coisas. Mas ainda bem que eu prossegui, né? Não ficou só lá. É verdade. E aí então eu procurei inicialmente o curso de letras. A minha ideia era aprofundar o conhecimento a respeito de autores e obras, porque nesse momento inicial eu pensava na literatura, né? Mas aí durante o curso a gente acaba entrando em contato com outras áreas, né, como a língua portuguesa, o funcionamento da língua, linguística, e aí a gente passa a conhecer outras coisas, né, Sim. Não ficamos só com aquele desejo inicial. E paralelamente, foi um pouco depois, mas aí eu comecei os estudos nas artes, né, acabei concluindo letras, comecei a trabalhar como professor, segui a carreira acadêmica, né, mestrado, eu já trabalhava, né, sempre trabalhei em escola, concluí o curso de artes e, como eu falei lá no início, depois eu não trabalhei mais com artes. Né? Então tu fez a graduação em letras, depois tu fez mestrado e doutorado e depois a graduação em artes? Não, foi as graduações foram meio juntas, sim. Foram meio juntas, legal. Inclusive eu terminei a graduação em artes e em seguida eu terminei o mestrado em letras, então foi tudo assim sempre ao mesmo tempo, né, pra mim. E trabalhando sempre também, né? Sim, que bom. Então, e aí já se vão mais de 20 anos, né, como professor, quase 24, é bom ressaltar. E nesse período eu trabalhei em diversos níveis, diferentes instituições de ensino, né? Trabalhei com ensino fundamental, ensino médio, EJA, ensino superior, né? Então eu transitei em vários espaços, exato. Bacana. Mas há 10 anos eu
trabalho somente com o ensino fundamental. Né? Mesmo nesse período, claro, eu trabalhei em outras instituições de ensino superior, mas na escola, ou nas escolas, né, que eu trabalhei mais de uma e trabalho mais de uma, com o ensino fundamental. Foi uma opção que eu fiz, né? Trabalhei muitos anos como professor de literatura do ensino médio, mas acabei optando por trabalhar com o ensino fundamental. E as artes, né, ficaram de lado, e esse ano que eu retomei, né? Então toda a minha formação acadêmica, né, mestrado e doutorado na área de letras. E tu poderia citar, então, as tuas obras literárias, né? Tu já falou um pouco da tua produção artística. E a produção literária, assim, as tuas obras, alguns nomes. Eu gostaria que tu lesse uma poesia tua também. Inclusive, eu trouxe aqui para ti alguns livros. Ah, obrigada. Esse primeiro é meu, lançado agora neste ano. O que agora era nunca. Esse foi lançado este ano. Lançado esse ano. Poesia brasileira, Bárbaro. Isso. E este em prosa e Esse verso. é a antologia anual da Academia de Letras. Nós temos uma publicação anual, né? Essa aí é em prosa e verso 12. Sim, que o Adé de Castro é um presidente, né? Isso, exato. Tem a Lígia Militz da Costa, que organizou. Que bacana. Eu sou co-organizador com ela, né? Também. Bárbaro. E esse ano não foi possível fazer o lançamento presencial, que nós sempre fazemos na Feira do Livro, né? Mas eu trouxe igual. E essas duas outras são obras que eu apareço como organizador, né? Essa aqui foi a partir de um projeto desenvolvido na escola na qual eu trabalho, em Santa Maria, em parceria com a FN, e os textos que estão aí, que são poemas, são dos alunos. Ah, que bacana. Então eu coordenei toda a atividade, né? De que Nós idade? fizemos... que amor, tem uma dedicatória, não tinha visto. É do fundamental, do 6º ao 9º ano, né? Que idade que eles têm, mais ou menos? A partir de 11 anos, 11? né? Que legal. E aí nós fizemos um concurso e selecionamos, né, os textos que fariam parte da... Depois eu vou ler. Que legal, livro. Porque é bom estimular as crianças, os adolescentes. Sim. E é o momento onde eles escrevem, exato, né? O momento que nós escrevemos quando somos adolescentes. E é necessário um incentivo, né? E esse aqui eu também, como coordenador, como organizador, melhor dizendo, mas eu coordenei um projeto. Esse aqui é de uma escola, na verdade são professoras da Rede Municipal de Itaara, onde eu trabalho também. E era um projeto desenvolvido na escola e eu ministrei uma oficina de produção de poemas para elas. E aí resultou nesse livro. A partir da oficina elas escreveram. Isso. Resultou no livro que todos participaram. Daí foi feita a seleção também. Era um projeto em parceria com o programa União Faz a Vida do Sicredi, que houve o financiamento do livro. Todas são de Itaara. Sim. Tu também deu aula? Sim, eu trabalho lá também. Que legal. Então eu trouxe esses mais recentes, né? Eu participo das antologias da academia, né? Sim. Desde o início. Eu faço parte da Caposme também. Tu já fez parte da Caposme? Não. Também tem antologias anuais. É bem bacana participar. Né? E agora, em primeira mão, já te digo, eu tenho um livro infantil de poesia que está para sair agora, daqui a umas 2 semanas, eu acho. Que legal. Então é também algo novo que 2020 me trouxe. Ótimo. Que é a minha primeira publicação infantil, né? Individual aí essa. Isso, daí, exatamente. Certo. E aí eu gostaria então que tu lesse uma poesia tua. Sim. Se chama Agora, é isso? Que é desse livro então, como já falou, né? Que foi lançado em setembro desse ano, que agora era nunca, pela Giostre Editora de São Paulo. Que eu submeti a análise, enfim. Então eu separei esse poema até porque ele fala um pouco sobre o título, ou pelo menos desvenda um pouco o título do livro, que é meio enigmático, né? E esse tu escreveu esse ano também? Esse foi publicado... Não, esse aqui já é de mais tempo e eu retomei e concluí alguns textos, né? Dei uma... Aproveitou o ano para terminar. Isso, exatamente. Então vamos ouvir. Então, agora. O que agora era não, já foi, talvez, um senão.
um passe falso, um pedido negado, um chover no molhado. Para saber do tempo o reparo, como tudo que muda, o que agora era nunca. Que legal. Eu vi mesmo na internet a publicação do livro, agora eu tô lembrando. Eu acho que tinha alguma parte dessa poesia. Pode ser. E o lançamento ele foi feito virtual, né, através de uma live, né? E a editora ainda pretende fazer o lançamento presencial. Eu acho que tu me enviou a live, o convite da live. Exato. Acho que foi isso. Bacana, parabéns. Obrigado. Que venham novas produções. Sim, acho que agora não dá para parar. Eu queria falar um pouco, antes de concluir o programa, sobre uma outra atividade que tu tem, muito bacana, que surgiu, acho que através de uma especialização, que é a atuação como psicopedagogo. Quais as atividades que um psicopedagogo exerce ou que tu exerce nessa área? Sim. O que é um psicopedagogo, né? Essa atividade ela é mais recente, né? Até por trabalhar em escolas há bastante tempo, algo me inquietava, né, a respeito das aprendizagens dos alunos, né, o que nós temos de diferente, por que uns aprendem mais rápido, outros não. E isso me levou a buscar, então, um aprofundamento, e eu fiz, então, a especialização em psicopedagogia. Então, nós costumamos dizer que o psicopedagogo é um especialista em aprendizagens, né? Nós partimos do pressuposto de que todos podem aprender, porém, nem todos no mesmo ritmo, nem todos no mesmo tempo. Então, nós trabalhamos com isso, né, a partir de um processo, um período que nós chamamos de avaliação diagnóstica. Nós procuramos verificar qual é a modalidade de aprendizagem do sujeito, né? Quais são as dificuldades ou transtornos de aprendizagem que ele tem. Então, a partir disso, nós elaboramos um plano de intervenção. São propostas atividades para tentar sanar, né? Ou pelo menos trabalhar com essas dificuldades que o sujeito apresenta. Elas podem ser de ordem da leitura, da escrita, né, do raciocínio lógico-matemático. Então, nós temos que trabalhar para verificar em que área há essa necessidade, né? Então, se trabalha com atividades que envolvam o raciocínio, que envolvam a atenção, né, a memória, a lógica. Então, também, assim, em poucas palavras... Posso dizer que seja essa a nossa atuação. É um trabalho bonito, né? Mas aí também que ajuda muito o ser humano, isso, né? E é bom ressaltar que não é um profissional que trabalhe sozinho, porque é necessário outros profissionais, né? O atendimento desse mesmo sujeito. O que nós dizemos que pode-se criar se montar uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente precisa de apoio de outras áreas. Por Geralmente, exemplo, psicólogo, né, educador especial, terapeuta ocupacional em alguns casos, né, pediatra, neuropediatra, né, fisioterapeuta em alguns casos, né, que são profissionais que... Entra a arte também, assim? Pode entrar como arte-terapia, né? Educação, arte-educação, exato. Sempre vai depender A arte também, nesse caso, pode ser um meio de diagnóstico. Isso, porque ela pode ser terapêutica também, né? Eu adoro essas coisas. Acho muito bacana. Mas aí vai depender da demanda daquele sujeito, né? Como a gente pode ajudar as pessoas através da arte, né? Sim. Através da música, da pintura, da escultura, enfim, muita da escrita. Isso, e nesse ano em especial, como a gente percebe, né, que a saúde mental precisa, né, desse apoio, né? Exatamente. Dessas áreas que tu citou. Bacana, parabéns, gostei de Obrigado. Saber. Bom, nós precisamos encerrar o programa. Eu gostaria de saber, eu entendi que tu passou então por alguns ateliês, não sei se tu quer citar os teus mestres, né? Tu já fazia em ateliês, tu já pintava antes de escolher letras, pelo que eu entendi. Foi meio simultâneo? Foi meio simultâneo. Na verdade, ainda antes... E aí tu foi fazer a graduação. Isso. Eu cheguei a frequentar o ateliê de desenho e pintura
do Instituto Municipal de Artes Eduardo Trevisan em Santa Maria, que hoje é a escola municipal, né? Que bacana. Então eu frequentei 1 ou 2 anos, eu não recordo agora, porque faz algum tempinho. Sim. Isso antes, né, da graduação. Sim, pois é. Porque eu já, como eu falei, né, já tinha interesse, já gostava, e aí isso me levou depois a buscar a graduação. E né? tu tem algum mestre que te inspira, pessoas que te inspiram para tu pintar, além da Clarice, enfim? Como é que tu Na busca? verdade, eu posso dizer que durante a graduação eu tive vários mestres, né? Sim. Eu fiz parte de um período do curso na UFSM com grandes professores, grandes artistas, né? Poucos ainda estão atuando, né? Sim. Mas aí alguns que eu posso lembrar, Sandra Quinafos, né? Eu fiz desenho com ela, né? A orientadora do ateliê é a Luz Aquistapassi, que já esteve no teu programa. Eu já né? convidei essa primeira, A Sandra. a Sandra já convidei, mas em questões da pandemia alguns não conseguem vir. Né? E outros professores também, a Moretti foi meu professor, o Pessiar, então vários, né? Que... Bem conhecidos Exato. aqui na cidade. Que legal, adorei fazer a entrevista contigo, muito obrigado pela tua vinda. Gostaria que tu, se tu quiser deixar uma mensagem então para aqueles que gostam de estudar como tu, né, e de fazer arte, seja literária, seja visual, que mensagem tu deixaria para as pessoas? É sempre difícil deixar uma mensagem, né? Mas para nós que trabalhamos com isso é bastante interessante quando há um incentivo, né? Alguma palavra, né, de apoio. O que eu posso dizer é que é necessário persistência, né? É ir atrás, né? E saber que há degraus a serem vencidos, né? Mas tem que ir atrás, né? Tem que insistir. Mas é necessário, sim, para qualquer uma das áreas, né? É necessário, sim, ler muito, né? Pesquisar bastante, isso sempre ajuda, né? A conhecer as obras do autor, seja em que área for, né? Sim. Até para buscar aqueles com os quais nós nos identificamos, né? Para ver o que podem contribuir com a nossa produção. Mas é não desistir nunca, né? Legal, muito obrigada. Eu acabei não fazendo aquela pergunta sobre a releitura, mas fica o convite para uma próxima entrevista. Certo. Para nós falarmos sobre Clarice, sobre Caio Fernando de Abreu, e que tu explique como é fazer uma releitura na arte literária, que esses dias me pediram, inclusive, para fazer, né? Também lá na Capós estavam preparando um trabalho sobre Clarice e pediram uma releitura sobre a obra de Clarice, uma poesia, enfim. Então gostaria de trabalhar com esse tema também. Certo, tá? retorno com prazer. Agradeço. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir no site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, e nas redes sociais do Facebook, YouTube e Instagram da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção.